Amém, amém. Boa noite, boa noite, boa noite, povo de Deus. Boa noite, igreja do profeta. Aqueles que têm William Branham como pastor. William Branham é pastor de algumas poucas ovelhas. Pouca, como foi nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. No dia de Noé, 7 pessoas entraram na arca. Então, aí está, o Elias deste dia. Agora ele vem na sua terceira etapa, como no ministério de Filho do Homem. Ou seja, Jesus Cristo, a coluna de fogo, o Logos que saiu de Deus, agora no profeta. Temos tido manto de Elias, capa de Elias e tudo de Elias. O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir conforme Lucas 17:30. É para o Filho do Homem se manifestar entre o seu povo. Não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Agora, a noiva ouve a voz deste homem na alma, por isso que ela vai ser, quer ver só uma coisa? Por isso que ela vai ser transladada, não por falar em línguas, não por dançar no Espírito, não por se unir à igreja, não por fruto do Espírito. Está vendo? Por quê? Porque hoje não é fruto do Espírito, apesar que acompanha, porque não é época disso. Então, somente as pessoas de alma, que são os convertidos do profeta, somente isso, não por falar em línguas, não por dançar no Espírito, não por se unir à igreja, não por fruto do Espírito. É isso. Essa é a revelação. Essa é a terceira etapa. Eu tenho a revelação da terceira etapa. É o crente de alma. A ciência cristã pode abafar mais do que qualquer um de vocês com respeito a isso. Ciência cristã dá show, o povo da ciência cristã dá um show em termos de caridade, de bondade, de amor, do que eles fazem. Veja, e eles negam até mesmo que Jesus foi divino. Não isso. Porém, a palavra vivendo, aí está. Olha que você vê um irmão vivendo a palavra, olha que você vê uma irmã vivendo a palavra no seu dia. Porém, é a palavra vivendo. Aí está. Se eles tão somente olhassem, ele era o Messias. Quem era o Messias? A palavra. Ele era a palavra viva manifestada. E agora? E um homem que tem o Espírito de Deus nele, ou uma mulher, vive essa palavra. Ele não tem que gritar, não tem que pular, não tem que ver passarinho, não tem que fazer milagre. Não, simplesmente ele vai viver a palavra, ela vai ficar pianinha, mansa e suave. Ele fica na palavra, tá? Que a palavra, em vez em quando... Oh, meu Deus. Então, um homem e uma mulher que tem o Espírito de Deus nele, você vai ser enganado. Só se você quiser mesmo, né? Que é isso? Uma mulher vive essa palavra, leva bem para dentro deles. Esta é a pulsação, os predestinados. Pois a palavra do Senhor vem a eles. Então, a palavra vem aos predestinados. E eles são a palavra para as pessoas. Cartas escritas, lidas de todos os homens. Isto é correto? Isso poderia ser a terceira puxada em ação? Tá aí. Então, tá fácil, não tá? A palavra neste dia. Ai, que coisa boa! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Jesus Cristo me abençoou. Hoje a mesma coisa Ele vai fazer.
pois sua bondade nunca vai ter fim. Foi assim, sempre há de ser. Sou muito feliz e posso então cantar, porque muito grande é o seu amor, pois cuida de mim, sempre cuidará. Muito grato, por isso eu sou. Não é pouca coisa para um ser mortal ser cuidado por Jesus, o grande Rei. É um sentimento que não há igual, ser um escolhido seu. Se no mar da vida estás a perecer, diante das ondas quase a naufragar, nosso grande Deus se especializou, pode fazer coisas que o homem não faz. Muito mais por ti ele irá fazer, se em seu amor somente confiar. E ao final de tudo então irás saber que a vitória chegará. A minha Bíblia está aberta na primeira carta do apóstolo São João. A minha Bíblia está aberta na primeira carta do apóstolo São João. É um sentimento que não há igual, ser um escolhido seu. Pouca coisa para um ser. Amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos. A vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Que a palavra de Cristo hoje, que a palavra brana, que a mensagem do Senhor brana, nos ajude aqui, mais uma vez, através deste ministério. Você vê a expressão? A nossa comunhão é com o Pai. Parece que tem dois. Mas é uma linguagem dentro das 7 eras da igreja. Porque fala da... Por quê? Porque era o ministério do Filho de Deus. Então tinha que falar o Pai e o Filho. Os dois ministérios juntos. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho. Aí, como é que você vai? É mais ou menos, é isso que acontece agora na terceira etapa. Deus dá escritura para eles se apoiarem. Irmãos, profeta quis se matar. Por volta lá em 1955, quando as pessoas começaram a chamá-lo de Jesus Cristo. Como é que faz? E é Deus que permite essas coisas. O profeta queria se matar, queria. Mas ele não é, gente. Esse Jesus Cristo que estavam chamando ele. Ele estava dentro das eras.
Eu tenho algo muito interessante aqui sobre as eras, para a gente conversar mais um pouco sobre essa palavra, sobre essa hora. A hora da meia-noite, irmã, faça favor. Mariane? Hora da meia-noite. Mensagem. Festa das trombetas. Tem outras. Já foi. Já passou. Então, não é questão de discutir com ninguém. Algumas pessoas vivem a palavra, outras não vão viver. Pode ser que eu não viva ela completamente. Se eu não vivê-la ela plenamente, não tem translação. A translação só vai se dar naquelas pessoas que estão vivendo a palavra plenamente. Está aqui, está escrito desse jeitinho. Desse jeitinho. E a pessoa fora da palavra vai ser transladada. Obrigado. Então, estão dentro das 7 eras da igreja. Lembra aquela luzinha que o profeta colocou? Se eu achasse aqui, ia colocar aqui aquelas 7, aquele desenho das 7 eras da igreja. Se você notar, tem uma luz lá. Aquela luz o profeta colocou. Aquela luz é o próprio profeta que estava dentro da era. Tá escrito aí, tá? Desse jeitinho. Desse jeitinho. Quando o profeta sai da era, quando o profeta saiu da era, quando Deus mostrou a lua, já não tinha mais a de Laodiceia, completamente escura. É onde esse povo vive. Estamos tendo ensinamentos profundos, mas profundos. É para todo mundo estar protegendo, diz o profeta, o que está carregando a bola. Não tentar tirar a bola. É no jogo de futebol americano, né? Um conduz a bola para marcar o gol e os outros protegem. E proteger bem protegido, levar pancada. Mas tem os irmãos aí, irmãos tem medo das mulheres, das esposas. As esposas têm medo do marido. Como é que faz? As mães têm medo dos filhos. Então, essas 12 horas aconteceu no Monte Pôr do Sol. Quer dizer, é uma passagem, não está falando de um horário específico. É só uma passagem de ministério. Acaba um dia, começa outro. É isso. No 7 cedo já tinha ido. O noivo já estava ali, já tinha vindo. Aí eles vão buscar. Não adianta buscar o batismo do Espírito Santo agora. Que são as virgens nécias. Não tem. As virgens nécias estão aí caçando o batismo do Espírito Santo. Não tem. Quem tem? Isso aqui é para fazer as pessoas estudarem, levar, sentarem e estudar. Meu Deus, obrigado, Pai, por tanta bondade e misericórdia, coisas que eu nunca imaginei que eu estaria pregando. Coisas que eu imaginei que eu nunca estaria pregando, nunca estaria ensinando. Eu não sabia. Festa das trombetas, eu li ontem, eu olhei para cima e são 12 horas agora. De um relógio lá, do tabernáculo Brana. E o noivo? O noivo está pregando. Mas quem reconhece? Reconhecendo o dia e sua mensagem. A noiva reconhece agora e leva ele para dentro dela.
Eu olhei para cima, são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigo. Você pode ter batismo do Espírito Santo todo dia. Esse aqui não. No Espírito. Pode plantar bananeira, pode ter visão, pode fazer. Não tem esse. Tem no Espírito, não tem na alma. E a boca vai falar o que está lá dentro. Vai uma hora ou outra perto. Não quer dizer que nós não erramos. Falho. Nós estamos ainda nessa dimensão humana. Eu olhei para cima, são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui. Porque o noivo está ali. O noivo é a palavra. É o seu marido. Agora, quem? A palavra revelada é seu marido. Está aqui nessa mensagem. A gente vai achar daqui a pouco. Conheça seu marido. Você não conhece? Conheça seu esposo. A palavra revelada. E esse que é seu esposo agora, você devia dar vida por ele. Dar vida por ele. Esse aqui. O outro, você não está crendo como você está crendo, ele vai para o inferno. Não é seu marido. Ela não é sua esposa. Vai ser. Lá em cima, Deus diz o profeta, Deus tem a esposa, cada um. Se não está certo aqui, lá em cima vai se acertar. A hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a Escritura. Jesus falou da meia-noite, o profeta está falando que é meio-dia. É uma passagem, é só uma passagem. Sai de um, entra em outro. Sai de um ministério, entra em outro. À meia-noite ouviu-se um grito. É uma passagem. Não a hora específica. Quão perfeita é a Escritura, isso não vai ser uma organização que vai descer lá, chamada judeus. Vão ser 2 homens, Moisés e Elias. Agora, vejam, chamaram os gentios a noiva para fora, prometeu Malaquias 4 para fazer isso. E a Bíblia diz que ele seria colocado para fora da igreja. Por que você acha? Eu estou pregando, o que você acha que vai acontecer comigo? As pessoas não me querem. Odiado. Por causa da palavra, por causa de mim, não. Eu sou meio simpático. Meio. Há um ódio do diabo por não poder ver o que o eleito vê. E a Bíblia diz que ele seria colocado para fora da igreja. Por que tanta amizade? Esses dias eu fiquei olhando, pensando, irmão. Saí de perto de um irmão e ele estava lá conversando com um homem denominacional. Parece que ia colocar ele para dentro de casa para comer bolo, um denominacional. Que blasfema do novo nome. Fique só olhando. Amizade com denominacional blasfemo. João diz que saudade faz parte das suas razões. Ele seria colocado para fora da 7ª era da igreja. Ele seria colocado para fora. Vai escurecer completamente. Maliane, acha para mim aqui, faz favor, nessa mensagem a gente está conversando, aqui reconhecendo disso a mensagem.
A luz escureceu completamente. Vê se é isso mesmo. Moisés e Elias, está chegando, já deve estar lá, não sei. Pode ser que já estejam lá. Pode ser que eles nasceram em 63. Estariam com 60. Eu nasci em 61, tenho 61 anos. Não sei. Para fazer do quê? Moisés e Elias. Aqui a mensagem é reconhecendo disso a mensagem. Estamos conversando um pouco, tá? Os judeus somente creem em seus profetas. Eles virão com o sinal dos profetas. E o trabalho deles será o do profeta. Por quê? Eles fizeram exatamente mostrando que o homem, quando você morre, ou seja, quando você deixa esse mundo, sua natureza não muda. Tá vendo? Do jeitinho que está aí. Partiu. Sua mesma natureza que você tem hoje aí, essa aqui que está aqui, vai estar do outro lado. Essa natureza vai para o céu. Mostra o homem, quando você morre, quando você deixa esse mundo, sua natureza não muda. Se você é um mentiroso agora, você vai ser um mentiroso do outro lado. Tinha aquele negócio, vai da hora, muda. Você ouviu isso aí de pastor, né? Se você é um mentiroso agora, você vai ser mentiroso lá. Se você é um esquentado aqui, você vai ser um esquentado lá. Se você é um cético aqui, você vai ser um cético lá. Um duvidador, um cético. Homens e mulheres, está na hora de sacudirem. Põe a lua aí, irmã, fica mais fácil nessa mensagem. Como desenhei no tabernáculo, vê aí. Nessa mensagem, reconhecendo disso a mensagem. Se você é um esquentado aqui, você é esquentado lá. Se você é um cético aqui, você vai ser um cético do outro lado. Homens e mulheres, está na hora de se endireitarem, ver onde nos encontramos, porque a morte não muda isso. Que tem de gente sendo filmada, morrendo, está andando aí, puf, puf, puf. Novo, velho, puf. O zóio faz assim, dá uma regalada e... Estou brincando com isso. Vejam, Moisés e Elias já haviam ido há mais de 2.000 anos. Moisés quase 2.500 anos. Elias e Moisés haviam ido, eles retornaram com a mesma natureza. Fazem a mesma coisa que eles fizeram. A morte não faz nada a um homem, a não ser mudar sua habitação. É o seguinte, essa casa aí, chega de ficar nessa casa. Vamos para outra. É isso. A morte não faz nada a um homem, a não ser mudar sua habitação. Não muda a sua natureza. Não muda a sua fé. Não muda nada em você, exceto sua habitação. Aí o profeta pergunta para mim, pergunta para você, qual a sua natureza agora? Ele pergunta, qual a sua natureza essa manhã?
Se você é um cético, de novo ele pergunta sobre a palavra de Deus, não importa quão santo você seja. Não importa quão santo você viva, quão bem viva, morrer não mudaria nem um pouquinho você. Apenas sua habitação. E agora, profeta, se você não pode aceitar a palavra inteira de Deus da maneira que está escrita, você não vai fazer do outro lado. Não vai acontecer. Mas se acontecesse de sairmos daqui incrédulo e chegasse no céu, vai ser um incrédulo no céu. Vai chegar querendo mandar no céu. Vai querer chegando fazer barraco no céu. Isso não é lugar de barraco. Isso não é lugar de encrenqueiro. Se você não pode aceitar a palavra inteira de Deus da maneira que está escrita, você não faria lá. Assim, não se preocupe, você não estará lá. Reconhecendo o dia e sua mensagem. Você tem de aceitá-la em sua plenitude, estado completo. É o profeta. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente. 3 é perfeição. Adão, Jesus, Brano. 3. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Deus novamente, no natural, entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Agora aqui, nós vemos nesta perfeição. E o resto? O resto, ele diz, ali, continua. Eles vão continuar pregando, pensando que está sendo salvo, pensando que estão sendo abençoados, e nem um pingo de misericórdia. Assim não se preocupe, você não estará lá. Você tem de aceitá-la em sua plenitude, no poder de sua vindicação, na revelação do que ela é. Então, se você se torna parte dela, e somente sua palavra, que ele ressuscitará. É a palavra chamando a palavra. Como ele ressuscitou sua palavra na primeira manhã de Páscoa. Quem que ele ressuscitou? Sua palavra. Achou, irmã? Você achou lua? Então, tá. Como eu desenhei no tabernáculo, tem aí? Somente sua palavra saiu, e aqueles que morreram na sua palavra, crendo na sua palavra, e vindicaram sua palavra. Somente a sua palavra, aqueles que morrem na sua palavra, crendo na sua palavra, vindicaram sua palavra. O que é vindicar a palavra? É trazer a palavra para a vida. É viver a palavra. A gente, puxa vida, e agora a gente correu para lá, correu para cá, e agora? Como é que a gente achou, irmã? Quer ver só aqui isso? Eu acho que eu achei, irmã. Achei aqui também. Obrigado. Achamos junto. Deus abençoe. Eu tinha salvo aqui, não tinha visto. (27) 27 é a mensagem. Reconhecendo disso a mensagem.
Nós vemos esses 7 selos que estavam ocultando todos esses mistérios. Eu não sabendo que eu estava desenhando no quadro para as eras da igreja. Eu nunca, Deus sabe, somente por visão. Eu os desenhei. Quando o profeta desenhou o quadro das 7 eras da igreja, ele desenhou por visão esse quadro das 7 eras da igreja. Deus sabe, somente por visão eu desenhei, não sabendo que Deus, em 1 ano e 6 meses mais tarde, ao vindicar isso nos céus, o profeta teve visão, Deus desceu dentro do tabernáculo Brana e desenhou. Foi em 1960, quando o profeta pregou 7 eras da igreja. Ele estava dentro das 7 eras da igreja, quando ele desenhou 7 eras da igreja. Tem aquele branquinho lá, na lua de Laodiceia. Não sabendo Deus que 1 ano e 6 meses mais tarde, ao vindicar nos céus pela lua, fazer sair nos jornais nacionais, eu não sabia disso. Eu não sabia que haveria um misterioso blackout na lua para representar esta era de Laodiceia. A que Deus desenhou. Não tinha aquele branco que o profeta tinha saído. Aí estão tudo dentro de Laodiceia, desse blackout de Laodiceia. 28. Tentando, reconhecendo disso a mensagem. Agora, nos jornais, se vocês acham as 6 eras, nos jornais vocês só vão achar as 6 eras. Por quê? A era da igreja de Laodiceia foi obscurecida completamente. Que a gente vem pregando. E se notarem a explicação espiritual, como Deus pôs no céu, quando eu pus aqui na terra, eu deixei um pequenino espaço. Como vem uma minúscula partícula de luz. Isto foi um pouco antes que o próprio eleito estivesse para ser chamado da terra. Ele. Isso foi um pouco antes que o próprio eleito foi chamado da terra. Eles estão perdidos. Eles não têm profeta. E cada dia vindo mais coisas, e não importa onde é pregado. Não importa as circunstâncias que eu prego, a mensagem sai. Mostra que vem de Deus, não vem de homem. Não importa o lugar, não importa a condição, não importa onde esteja. Não importa se a pessoa está fazendo pirraça, não importa, a mensagem sai. Que não é minha. Isso vem trazer luz para essas revelações que nós estamos vendo aqui agora. Luz! Haja luz! Ouve luz! O que a luz faz? Separação das trevas. Vai chegar uma hora, não caminha junto. Passa a bola Maliane aqui para mim, os ungidos dos últimos dias. A luz vem para as trevas não a percebem. 189. Deus do céu. Quando eu pus aqui na terra, deixei esse pequeno espaço. Uma minúscula partícula de luz. Isso, irmão Denilson. E para Deus fazer isso, matou 6 mil judeus. 6 milhões de judeus. Para fazer a sua palavra cumprir. Por quê? Porque Israel não pode ser abençoado fora da sua terra. Como é que você pode ser abençoado dentro de uma mensagem fora do profeta? Como é que eu posso? Obrigado. Deus
Deu Hitler, Mussolini, quem matou aqueles judeus foi Deus. Não foi Hitler. Não foi Mussolini, não foi Stanley. Não foi Khrushchev. Para colocá-los de volta na terra, porque os judeus são abençoados na sua terra. Um eleito só pode ser abençoado na palavra de Deus. Se você está sendo abençoado fora da palavra de Deus, não é bênção, você está debaixo de maldição. Se tem alguma bênção na sua vida, fora da palavra de Deus, não é bênção, é maldição. Seis mil judeus queimados, torturados, cinzas para campos de concentração, fertilizantes. Porque eles precisavam voltar para a sua terra para receber o profeta. E os profetas Osés disseram que isso iria acontecer. E outros profetas disseram que isso iria acontecer. Que eles voltariam para lá. Um filho de Deus não pode ser abençoado fora da palavra de Deus. Não quero bênçãos. Por isso que eles não partem para jogos, para sortes, para bilhetes, para rifas. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Deus de Israel. Os filhos de Deus não partem para sortes. Nunca partiram. Nunca foram por esse lado. Quando eu pus aqui na terra, deixei um pequeno espaço, como vem, uma pequena minúscula partícula de luz. Isso foi pouco antes do próprio eleito. Disseram que era para quando ele estivesse para ser chamado da terra. Quando Deus colocou lá, o eleito já tinha saído da terra. Para a sétima era da igreja, significa talvez que o último tenha sido chamado. Estão aí fazendo campanha. Tem vários irmãos aí campanha para achar o último eleito. Irmãos investindo, mandando dinheiro para os jovens saírem para as ruas, atrás do último eleito. Pessoal lá de Curitiba, lá do ex-pastor Manuel Pontes, que são agora do aperto play do pastor, como é que chama o pastor lá, pastor? Pastor José dos Santos, estão atrás do último eleito, fazendo campanha, jovens saem para as ruas, estamos atrás do último eleito. O que o diabo fez com eles? Isso pouco antes do próprio eleito estivesse para ser chamado da terra. A razão por que coloquei isso ali, porque na sétima era da igreja, quando Deus pôs no céu, estava totalmente obscurecida. Significa, o profeta, que o último tenha sido chamado desta era de Laodiceia. Vou pregar um sermão sobre isso. Deus não pregou. Graças a Deus que ele não pregou. Estão aí cafunchando mesmo, sei lá como é que fala. Igualzinho que tá aqui, ó, quer ver só? 82 nessa mesma mensagem. Irmão Moody, irmão Mora, um casal, um santo casal de Deus, diz o profeta. Humildes, sinceros, honestos.
se queixando, ministros se queixando. Esses jornais de projeção que chegam aqui na igreja, um excelente jornal, tem aqui no Brasil, era feito no Sul. Eu lia ele há muitos anos atrás. O Arauto da Sua Vinda. Um excelente jornal. Conheço o editor, conheço as pessoas. São pessoas piedosas, excelentes. O irmão e a irmã Moore, do Arauto da Sua Vinda, um dos melhores jornais do campo. Arauto da Sua Vinda. Eles estão ali imprimindo essas coisas, pedindo para as pessoas: jejue, ore, jejue, ore. E o profeta comendo dentro da casa deles, olhando para o profeta. A pessoa toca na palavra da vida, não vê. A pessoa come com a palavra da vida e não vê. Vocês sabem? Jejue, ore, jejue, ore, jejue, vamos jejuar, vamos orar, vamos ter um grande alvorecer, uma grande coisa que vai acontecer, vamos orar, estamos atrasados lá no jornal desses irmãos, com o profeta na mesa comendo com eles. Por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Eles querem um despertar, estão clamando, estão pedindo para um despertar. São pessoas boas. Mas o que eles fizeram? Eles não reconhecem o despertar da noiva. Está vendo? É a mesma coisa agora. Não reconhece o despertar da noiva. O despertar da noiva é o noivo. Comendo com o profeta, conversando com o profeta, tocando no profeta, pegando na mão do profeta. Precisamos de um profeta comendo com o profeta, vendo as coisas que Deus faz. Ele sabe que algo deve acontecer. Veja, estou esperando por isso lá no futuro. Quando isso já aconteceu, bem ao lado deles. Está acontecendo de novo. É a mesma coisa que fizeram nos dias antigos. Estavam crendo no Messias que viria. Creio que viria um precursor. Estavam dentro, perto dele. Não conheceram. Não reconhecem. Creia que viria um precursor, mas cortaram a cabeça dele. Se puder, corta a minha também. Mataram o Messias, porque estavam profetizando que seriam cegados. Oséias disse que seriam. Laodiceia disse que eles estão cegos, desgraçados, miseráveis. É a condição dessa igreja. Dos pastores e seus filhos. Miseráveis, cegos, desgraçados. E não sabem. Os ungidos dos últimos dias, 198. Os ungidos dos últimos dias, 198. A gente termina aqui. Note, a luz tem de vir. Não é na escuridão. A luz vem para a escuridão. E a escuridão não percebe. Por que a escuridão não percebe? Porque o espaço, o escuro não reflete luz. A luz passa pela escuridão, passa por eles, e eles não percebem. Já falei daquela vez que os meninos foram para o espaço, pensando que ia achar luz, ia ter luz, ia ser tudo escuro lá em cima. Perto do sol e está escuro. Gelado, frio e perto do sol.
Os calores do raio passam e eles são sede. O espaço não reflete luz. Tem pessoas que eles não refletem a luz. A luz passa por eles. Não esquenta a vida deles. Não modifica a vida deles. É uma vida gelada. Note agora os ungidos deste dia. Agora, note agora, depois dessa escuridão, note agora esses ungidos deste dia, esses escuros deste dia. Como Moisés libertou aqueles filhos de Israel, eles ouviram, ficaram todos confusos com aquela grande nação lá em cima. Israel era interdenominacional, não tinham terra nenhuma. Está preocupado com terra. Não tinha nenhum lar. Estavam indo a um lar. Nós não temos igreja. Está vendo? Nós vamos a uma igreja, a igreja do primogênito, a igreja que está na glória, não a igreja que está na terra, feita por um homem, a igreja que está na glória, é coisa boa, os chamados, os predestinados para a vida eterna. Que a palavra te abençoe nesta noite, que a palavra possa chegar em você e parar, não passar por você. Não passar por mim, mas chegar em nós e passar através da lavagem da água pela palavra, diz o apóstolo São Paulo. É aquele corpo cansado, esgotado, que chega em casa e entra debaixo do chuveiro, toma aquele banho gostoso e lava a sujeira, lava as imundícias. Que a palavra do profeta possa fazer isso na sua vida, possa fazer isso na minha vida e nos ajudar e nos abençoar nesta hora que nós estamos vivendo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse profeta, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra, obrigado por este dia que nós estamos vivendo. Ajude a nós, ajude os teus filhos a caminharem, que essa palavra venha em nossas vidas de uma forma especial, nos dando força, nos dando coragem, virtude em nossas vidas, para vencermos, para caminharmos nesta hora, nesse instante que nós estamos vivendo. Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de vocês com a palavra brana. É coisa boa, é glória. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Desejo ser, ó meu Senhor, fiel a ti até o fim. Meus passos guiam em teu amor, Senhor, és tudo para mim. Na plenitude fé e temor estejam